João capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 6 até o 18. Aqui Jesus cura um paralítico, que estava à beira de um tanque. João capítulo 5, verso 6 e diante, amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Jesus, vendo deitado, o paralítico, esse homem já estava há 38 anos enfermo, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. E o verso 17, Jesus então responde. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? E que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. O Espírito Santo tem liberdade para falar aos nossos corações, para abrir os nossos ouvidos espirituais e entendermos o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer ministrar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, existem trabalhos que são invisíveis, que não enxergamos muitas vezes como trabalho. Cuidar de casa. A dona de casa sabe muito bem o que é isso. Fica o dia todo trabalhando, encerando, enxugando, lavando, colocando roupa para lavar, lavando prato, pano de prato, fazendo um monte de coisa. E quando chegam em casa, olham para você e dizem: poxa, ficou em casa o dia todo, não fez nada. Parece que você é uma desocupada, que não faz nada, porque é um trabalho que às vezes é invisível. Não enxergamos, não parece. Cuidar de criança, irmãos. Estamos às vezes cuidando de uma criança, e a criança dá trabalho. Criança demanda a nossa atenção, criança demanda responsabilidade. Criança, nós precisamos tratar de uma forma especial. E às vezes, as pessoas olham, você está cuidando de uma criança e dizem: parece que você não está fazendo nada. E às vezes a mulher está doida dentro de casa, maluca, as crianças já estão deixando ela doida e o marido não entende o que está acontecendo, o que houve com essa mulher. E às vezes, querido, existem esses tipos de trabalho: cuidar de um idoso, cuidar de uma criança, fazer um trabalho voluntário que muitas vezes não é remunerado, ou se é voluntário, em grande parte não é remunerado. E fazemos isso e às vezes não é reconhecido pela igreja, pelas pessoas. E grande parte, irmãos, do nosso trabalho, do nosso serviço no Senhor, é um trabalho de entrega, um trabalho voluntário para Deus. É um trabalho em que entregamos o nosso tempo, entregamos as nossas vidas no altar. Estamos e lemos um texto da palavra de Deus, João capítulo 5, de um homem que ele era invisível naquela sociedade. Ele era invisível porque ele não podia trabalhar, ele não podia se sustentar, ele não podia gerar renda, porque ele não tinha condições, mas ele tinha condições de ir até onde o milagre poderia acontecer na vida dele.
E ele, né, foi até aquele lugar que era conhecido, né, como o tanque de Betesda, que ficava ali no portal das ovelhas. E esse homem ficava ali esperando que alguém o pudesse colocar na hora certa, no lugar exato, no momento exato, em que o anjo tocasse nas águas e assim ele pudesse ser curado. Ele estava esperando o milagre, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele já tinha ido até onde as possibilidades dele, né, conseguiriam levá-lo, né, até onde ele conseguiria chegar. E ele ficou ali esperando, e o texto vai dizer, no verso 5, que ele já estava há 38 anos nessa situação. Há 38 anos sem poder produzir, sem poder trabalhar, sem poder viver a vida que ele desejava. Até que esse homem tem um encontro com Jesus. Queridos, quantas vezes nós estamos por um caminho até que Jesus nos encontra, até que Jesus fala conosco, até o momento de termos um encontro com o Senhor das nossas vidas. Estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, em que pessoas estão, algumas, viciadas em trabalho. São workaholic, né? Não sei pronunciar da maneira correta, mas são viciadas em trabalho. Mas a verdade é que o trabalho, ele faz parte da nossa vida, ele não é a totalidade da nossa vida. O trabalho é apenas um aspecto da nossa vida que nos torna cada vez mais humanos. Então, a principal forma, né, uma das principais formas de expressarmos a nossa humanidade é no trabalho. Gênesis capítulo 1, nós vamos ver um Deus que trabalha. Vamos ver um Deus que começa trabalhando e criando todas as coisas. Ele começa criando, né, a terra, ele cria tudo que há, ele cria as flores no campo, ele manda, né, a luz, o sol, ele cria os astros, as estrelas, ele cria tudo. E ele coloca o homem no meio do jardim. Do jardim que foi plantado, do jardim que foi criado por Deus, Deus nos coloca. Deus coloca você lá naquele jardim. Mas a verdade é que a Bíblia nos apresenta um Deus trabalhador e coloca no jardim um homem que precisava trabalhar. Um homem trabalhador. Um homem que precisava regar, que precisava plantar, um homem que precisava, né, cultivar aquele jardim, para que aquele jardim continuasse, perpetuasse, né, aquele jardim que foi plantado por Deus. O homem trabalhador, ele compartilha a imagem e o domínio de Deus sobre a sua vida. Quando trabalhamos, nós compartilhamos essa imagem de Deus, esse domínio de Deus sobre nós. E a verdade, queridos, é que esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, que lemos aqui em Isaías 64, no momento da oferta, verso 4, é o Deus que fendeu os céus e desceu, e nos entregou Jesus. E Jesus representa, né, também o nosso trabalho. Porque Jesus, né, ele se apresenta como carpinteiro. Jesus traz a dignidade ao trabalho manual, ao trabalho, né, daqueles que muitas vezes são esquecidos. Esse homem que não podia trabalhar, né, estava, né, distante, né, estava tentando recuperar ou estar próximo do propósito de Deus na sua vida. Queridos, nós precisamos agradecer a Deus, louvar ao Senhor por termos a oportunidade de trabalhar, ainda que esse trabalho não seja remunerado, ainda que esse trabalho não seja reconhecido, ainda que esse trabalho não seja valorizado. Nós precisamos agradecer a Deus por termos a oportunidade de trabalhar, de fazer algo. Amém. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, Deus dá ao homem uma ordem tripla. Deus diz ao homem, olha, sejam férteis, enchem, multipliquem a terra e subjuguem-na. Nesse capítulo 1, né, de Gênesis, o homem ainda não havia caído, irmãos. Essa ordem de Deus para o homem foi antes do pecado, foi antes do homem cair. Então, uma coisa depende da outra. Uma coisa daquilo que Deus falou dependia da outra. Porque para subjugar, né,
Para poder subjugar a terra, para poder encher e multiplicar a terra, o homem precisava, em primeiro lugar, ser fértil. E a fertilidade depende de Deus. E Deus diz, sejam férteis. Enchem, multipliquem a terra. Para encher e multiplicar a terra, agora depende do trabalho do homem. Depende do seu trabalho. Subjugar a terra depende do seu esforço. E eu falava hoje pela manhã que nós fomos bem-sucedidos nessa tarefa. Na tarefa de dominar e subjugar a terra. Fomos ótimos. Aliás, fomos além dessa tarefa. Porque subjugamos a terra de tal maneira que já estamos até destruindo a própria natureza. Fomos além, né, daquilo que Deus mandou, né? Mas fomos bem-sucedidos. Estamos vendo avanços tecnológicos, inteligência artificial, estamos vendo o avanço da robótica, o avanço de tecnologias na área da saúde, nas ciências, ciências humanas, ciências sociais. Estamos vendo, né, o homem crescer cada vez mais na engenharia, produzindo obras maravilhosas, obras e construções que até pouco tempo não se conseguiria fazer. Estamos vendo esses avanços. Mas a ordem de Deus de subjugar, de encher, de multiplicar, de ser fértil, irmãos, também está relacionado à nossa vida com Deus. Não podemos apenas ser aqueles que subjugam sem sermos férteis no reino de Deus, sem sermos férteis na obra de Deus. Para nos encontrarmos com o Senhor, precisamos de um trabalho também espiritual. Precisamos trabalhar espiritualmente para que Deus, né, também possa falar conosco e nos usar nesse trabalho diante de Deus. Nós não trabalhamos para viver. Não trabalhamos somente para conquistar, para alcançar. Mas trabalhar é a coisa que vivemos para fazer. Vivemos para, muitas vezes, trabalhar. Nós, seres humanos, vivemos nossa humanidade ao máximo, não quando trabalhamos, mas quando nós deixamos o trabalho de lado para adorar o Senhor. Eu falei isso também pela manhã hoje, porque Deus fez todas as coisas, e a Bíblia vai dizer que no último dia, ao sétimo dia, o Senhor descansou. E às vezes a gente quer trabalhar mais do que Deus. Às vezes a gente quer se esforçar e tentar levar uma carga que nem Deus quis levar. Porque Deus separou um dia e nos ensinou que um dia é um dia de adoração ao Senhor. Um dia precisa ser um dia de adoração a Deus na nossa vida. Esse Deus que descansou, esse Deus que nos chama a adorar, esse Deus que nos chama a estar num lugar em que Sua presença se faz, é o Deus que está aqui hoje, irmãos. É o Deus que está disposto a falar contigo. Eclesiastes capítulo 2, no verso 20 e 24, diz assim que para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Será que nós temos encontrado prazer no nosso trabalho, irmãos? Será que temos encontrado prazer naquilo que fazemos? A verdade, queridos, é que o trabalho às vezes pode não nos trazer dignidade. Quando é, pastor, que o trabalho não traz dignidade? Quando o trabalho tenta nos transformar num robô. Teu trabalho é carimbar, carimba papel. Como, pastor, que eu vou me motivar com um trabalho desse? Um trabalho somente mecânico. Um trabalho em que eu só faço, cumpro uma obrigação que não chega nem a 1% do meu potencial. Deus quer que o teu potencial seja utilizado não somente para produzir algo que gere valor, algo que economicamente seja vendável, mas Deus quer que você gere um valor espiritual na vida de outras pessoas. É por isso, queridos, que às vezes nós não nos encontramos, nós nos sentimos mal quando um trabalho ele é indigno, quando um trabalho ele é repetitivo, quando um trabalho é robótico, quando um trabalho desperdiça o nosso potencial, desperdiça nossas capacidades, nós nos sentimos mal com isso. Porque existe um propósito maior no coração de cada ser humano.
Existe um propósito maior de Deus no nosso coração para produzirmos algo, né, que vai impactar gerações, que vai impactar vidas, que vai falar ao coração de muitos e que vai nos dar dignidade num trabalho que é o trabalho de Deus. Não é à toa, irmãos, que lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo vai dizer: aquele que rouba, não roube mais. Antes, trabalhe. Porque o trabalho traz essa dignidade. Esse trabalho ele é capaz de restituir. No começo, quando aqueles que estudavam administração, aqueles que estudavam a relação de trabalho e queriam fazer com que as pessoas produzissem mais, na época das primeiras fábricas, fizeram um teste em que se acreditava que o trabalho ou a capacidade de produção estava relacionada ao ambiente. Então, em alguns colocava frio, colocava calor, para ver qual seria a reação das pessoas e como a gente poderia otimizar ou maximizar esse trabalho para que se produzisse mais. E fizeram um teste que era relacionado às luzes. Cada vez mais ia diminuindo as luzes e vendo se as luzes estavam relacionadas à capacidade de produção. E o que se percebeu, irmãos, que não tinha nada a ver. Que o que fazia com que as pessoas produzissem mais era o sentimento de que ela estava fazendo algo importante. Ela fazia parte do grupo. Ela fazia parte daquela equipe. E quando nós estamos motivados assim, queridos, quando nós temos um propósito assim, de fazermos parte de um corpo, quando fazemos parte de algo, quando temos o sentimento de que aquilo que produzimos vai gerar na vida de outra pessoa um impacto, vai gerar na vida de outra pessoa algo de bom, nós somos capazes de produzir, ainda que todas as luzes estejam apagadas, ainda que tudo esteja com condições desfavoráveis. Se nós somos considerados importantes para aquele trabalho, se as pessoas admiram o nosso trabalho, nós somos capazes de produzir mais. Você entendeu isso? E é por isso que Deus te valoriza, meu irmão. É por isso que Deus te coloca no corpo. É por isso que Deus te coloca numa posição para que você produza para o reino de Deus cada vez mais e melhor. É por isso que Deus procura trabalhadores para a sua seara. E Ele diz, poucos são os trabalhadores. Porque Ele sabe que no seu reino de justiça, no seu reino de paz, no seu reino em que todas as coisas são controladas e abençoadas por Ele, há um lugar para você abençoado. Há um lugar para você em que você é reconhecido não pelos homens, mas reconhecido por Deus. Amém. Aleluia. Para a glória de Deus. Cada vez mais, queridos, nós estamos preocupados se as contas vão chegar, quais serão, quantos serão, preocupados se amanhã vai dar certo, se o que temos é suficiente. E precisamos tomar cuidado para não ficarmos nem preocupados, nem despreocupados demais, relaxados, porque já temos tudo, porque já somos cercados por tudo, e daí ficamos desmotivados, sem objetivo, sem propósito. Me chama a atenção, queridos, o propósito desse homem. Porque apesar da sua limitação, ele estava disposto a ir aonde o milagre estava. Ele estava disposto a chegar no lugar onde o milagre poderia acontecer na sua vida. Ele estava pronto, ele estava no lugar certo e na hora certa, porque ele estava se esforçando, lutando, batalhando, trabalhando à sua maneira. É por isso, irmãos, que nós temos um mandato cultural sobre nós. O mandato cultural é uma responsabilidade, porque a vida e aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, precisa de cultivadores. Precisa de pessoas que estejam dispostas a cultivar, a cuidar da criação de Deus. A cuidar de todas as coisas que Deus fez. Deus chama, Deus nos chama para arar, para semear, para colher. E de que adianta, irmãos, termos uma vaca cheia de leite, se não tem ninguém para ordenhar a vaca? De que adianta, irmãos, termos terra, termos
à nossa disposição recursos se não temos disposição para trabalhar? É por isso que o Senhor Jesus nos fala, irmãos, que já nos deu todas as coisas, Ele já nos deu as armas espirituais, Ele já nos deu, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Ele já nos capacitou de todas as coisas. Ele então procura trabalhadores, guerreiros, guerreiras. Ele procura aqueles que estão dispostos a ir. E aqui nós vemos duas figuras. Um é o Criador, o outro o cultivador. Um é aquele que nos fez, que criou céus e terra. Um é aquele que criou o jardim. Um é aquele que faz, é o que dá crescimento à planta. É o que dá crescimento, é o que dá as estações, é o que dá a hora certa. E o outro é aquele que está disposto a enfrentar todos os dias. Porque uma das consequências do pecado do homem, está lá em Gênesis capítulo 3, irmãos, é que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Deus amaldiçoou a terra e por isso todos os dias nós precisamos lutar contra as forças da natureza. Todos os dias, irmãos, você tem que lutar contra a cama para você levantar e trabalhar. Todo dia você tem que lutar para ter uma ideia nova, para você se destacar no mercado. Se você ficar parado, você vai ser engolido. Todos os dias precisamos lutar, precisamos enfrentar, mas precisamos enxergar qual é o plano de Deus para nós. Tem uma história que diz que um homem andava por uma estrada e viu uma construção. E os homens estavam lá, cada um nos seus afazeres, cada um na sua responsabilidade. E enquanto esse homem passava, ele resolveu perguntar para os trabalhadores: o que é que vocês estão fazendo? E um primeiro olhou para ele e respondeu: você não está vendo? Eu estou talhando pedra. O sol, queimando nas costas dele, ele trabalhando. Tipo, que pergunta idiota! Não está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando pedra. Ele perguntou para o segundo e o segundo respondeu: você não está vendo? Eu estou ganhando R$1.000 por semana. Eu estou aqui para isso. E um terceiro respondeu: nós estamos construindo uma catedral. E às vezes, irmãos, a nossa visão é tão limitada que só enxergamos o trabalho que está diante de nós. Mas existe um propósito maior para o teu trabalho. Às vezes nós estamos na igreja, irmãos, e só enxergamos a multidão que está à nossa volta, como aquele homem que estava à beira do tanque. Só enxergamos as impossibilidades. Só enxergamos que outros estão tomando nosso lugar na frente. Só enxergamos as lutas, as provas. Só enxergamos os cansaços, as dores. E nos esquecemos de olhar que no meio da multidão existe um Cristo vivo. Um Cristo que está presente conosco. Que existe um plano maior. Quando Satanás tentou Jesus, irmãos, Jesus combateu aquela tentação com a palavra de Deus, mas no entendimento de que havia algo maior, havia um propósito maior. Às vezes nós enxergamos ou deixamos de enxergar o nosso propósito. Achamos que o nosso propósito é ir para a igreja, sentar no banco e talvez só ouvir uma palavra e aquilo já é suficiente. Achamos que o nosso propósito talvez é somente ensaiar algumas músicas e tocar, que aquilo já é suficiente. É somente cumprir a minha escala, para que eu tenho que fazer, é a responsabilidade que eu tenho. E nós pensamos, isso já é suficiente. Mas tudo isso contribui para um propósito maior. Cada pequeno trabalho contribui para o desenvolvimento do corpo. Cada pequeno trabalho contribui para o crescimento do reino de Deus. Por isso você é uma peça importante nesse reino. Por isso você é um órgão importante nesse reino. Por menor que seja o teu trabalho, por menor que seja a consideração que possui sobre você, existe um Deus que te conhece, um Deus que te sonda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse homem encontrou Jesus. Jesus mudou a vida dele, irmãos.
E no primeiro momento da mudança de Deus na vida dele, o que Jesus dá para ele? Um trabalho. Levanta, pega teu leito. Carrega o teu leito, carrega a tua cama. Esse homem não questionou Jesus. Mas os fariseus que estavam em volta, eles falaram: como é que pode esse homem carregar a sua cama no sábado? Ô meu irmão, às vezes quando recebemos uma ordem de Jesus, quando recebemos um mandamento de Jesus para nós, uma ordem direta de Deus para nós, muitos se levantam. Muitos são aqueles que questionam, que duvidam, que julgam a posição de Deus sobre a nossa vida. É aquele homem que estava há pouco tempo, estava há 38 anos paralítico, agora estava podendo andar. Estava podendo caminhar com a sua cama. E agora o maior problema se tornou um homem que está trabalhando no dia que não é para trabalhar. O problema deixou de ser a vida daquele homem, passou a ser uma questão farisaica, cultural, religiosa. E quantas vezes, queridos, nós julgamos por uma posição religiosa e não olhamos com o olhar de Deus. Não olhamos com o olhar de misericórdia do Senhor. Não olhamos nem nos alegramos com aqueles que são curados. Não temos a capacidade de olhar o milagre de Deus na vida de outra pessoa, porque julgamos. É claro, irmãos, que esse homem tinha pecados. É claro que esse homem havia feito coisas, não sei o que ele havia feito, mas o próprio Senhor Jesus disse: vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E quantas vezes nós ficamos parados aí no pecado? Nossa, como Deus pode fazer algo na vida dele, algo na vida dela, se ele é cheio de pecados? Mas entenda, é justamente na vida desses que Deus quer fazer milagres. É justamente na vida daqueles que estão cheios de pecados que Deus quer fazer um grande milagre para que eles possam ser atraídos para a sua presença. Se você entrou aqui nessa noite e você diz: olha, eu estou no lugar errado porque eu estou cheio de pecados. Aqui é o lugar certo, porque aqui é o lugar do encontro. É o lugar de Deus falar contigo. É o lugar de Deus fazer um milagre na sua vida. É o momento de Deus mudar a sua história. Ele pegou o seu leito, ganhou um trabalho do Senhor. E daí, os fariseus foram questionar: quem foi que te deu essa ordem? Quem foi que te mandou? Com que autoridade te mandaram fazer isso? Te deram um trabalho que não é remunerado, um trabalho que não é reconhecido, um trabalho indigno, um trabalho que não é para ser feito hoje. Oh, Jesus! Mas era o trabalho de Jesus. Sabe, queridos, estão tentando colocar um trabalho sobre a igreja que não é dela. Estão tentando colocar um trabalho sobre você que não é seu. O teu trabalho é descansar no Senhor. Amém. O teu trabalho é esperar em Deus. O teu trabalho é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. O teu trabalho é confiar no Senhor, porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Mas às vezes parece que estão tentando colocar sobre nós responsabilidades que não são nossas. Parece que estão tentando colocar sobre a sua vida responsabilidades que não fazem parte daquilo que contribui para o reino. Porque ainda que você precise estar, fazer parte, contribuir, ainda que você precise estar no lugar em que você vai abençoar outras vidas, vai abençoar outras pessoas. O teu trabalho, irmãos, não é simplesmente dar o dinheiro para a igreja como se fosse fazer parte de um clube social. O teu trabalho, no teu dia a dia, o recurso que você recebe, não é para ser entregue na igreja como se você estivesse comprando uma parte, ou uma cota de participação no culto e na igreja da qual você faz parte. Olha, eu sou o dizimista mais fiel, que dou o dízimo mais alto nessa igreja.
Se resolva com Deus, meu irmão. Porque a tua oferta tu dá para Deus, o teu dízimo tu dá para Deus. E queridos, às vezes parece, né, que estamos tratando das coisas de Deus dessa maneira. Como se houvesse uma troca. Eu me esforço e Deus me devolve. Eu faço e Deus me dá. Porque Deus, para fazer na tua vida, Ele não precisa do teu trabalho, do teu esforço, do teu dinheiro. Deus, para fazer na tua vida, Ele precisa só de um encontro, meu irmão. Deus, para mudar a história da tua vida, para mudar o teu futuro, Ele precisa só de um encontro contigo. Você só precisa se encontrar com Ele. Porque quem motiva o trabalho na obra de Deus não é o pastor. Quem motiva o trabalho na obra de Deus não são aqueles que estão encarregados pelos ministérios, os líderes. Não! Quem motiva o trabalho na obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Eles queriam fugir, meu irmão. Eles queriam ir embora. Eles estavam com medo da retaliação. Eles estavam com medo daquilo que poderia se levantar contra eles. Mas a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles foram cheios do poder de Deus, aquela casa não pôde conter eles. Eles saíram trabalhando para o Senhor. Trabalhando numa obra que não era deles. Trabalhando numa obra que era de Deus. Trabalhando, enfrentando adversidades, enfrentando inimigos, enfrentando pedradas, enfrentando açoitamentos, enfrentando aqueles que estavam martirizando a igreja. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as quatro paredes não podem nos conter. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o nosso trabalho produz resultado no Senhor. Quando estamos cheios da presença, queridos, conseguimos olhar a catedral que está sendo construída. Oh, glória! Glória a Deus. Deus começou a boa obra. Amém. E Ele é fiel para cumprir na tua Amém. vida. Quando perguntaram para Jesus, Ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Não acabou lá em Gênesis. Deus continua trabalhando por nós. Amém. Não acabou aquele de Jesus, né? Deus descansou, Deus mandou, né, o seu Filho, e Ele continua trabalhando pela vida de cada um de nós. A verdade é, queridos, que Deus trabalha até hoje por você. Deus trabalha até hoje por mim. Senão não estaríamos aqui. Glória a Deus. Se não fosse esse trabalho de Deus, essa paciência de Deus, esse cuidado de Deus, esse talhar de Deus na tua vida, irmãos, cuidando, tirando, aparando as arestas, tratando o vaso, quebra o vaso, coloca o vaso de novo no forno, faz de novo o vaso. Se não fosse esse trabalho de Deus, queridos, nós já estaríamos no canto, rebaixados, quebrados, destruídos. Mas Ele não se esqueceu de nós. Ele tem misericórdia de nós. Ele é um Deus amoroso, bondoso. Ele nos coloca no lugar onde a sua presença se manifesta. Esse homem saiu do lugar em que ele estava à beira do tanque, alheio, à margem, e agora ele se encontra com Jesus no lugar onde estavam os judeus. Ele agora se encontra com Jesus, né? A palavra de Deus diz aqui: aquele que tinha sido curado não soube responder. Ele já... Peraí, só um momento. Ele vai, né, para a sinagoga, né? Esse homem já está na sinagoga, e lá ele é questionado. Ele é questionado pelos judeus. E ali Jesus, né, consegue falar, consegue dialogar com aqueles homens. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Até aonde nós podemos ir, meu irmão? Até a beira do poço? Na beira do poço tem o Jesus presente. Um Jesus que faz milagres. Um Jesus que faz maravilhas. Até onde nós podemos ir para nos encontrar com Jesus? Nós, né, que já fizemos tanta coisa no passado.
Se mandasse tu fazer alguma coisa para conquistar algo, com certeza você faria. Já contei aqui, né? Quando eu era pequeno eu tinha bronquite. Aí falaram pro meu pai que para ficar curado da bronquite, tinha que pegar uma lagartixa e cuspir dentro da boca da lagartixa. E daí era criança, aí meu pai, né? Lá naquela mata lá do Grajaú, a gente correndo atrás da lagartixa. Aqueles lagartinhos que ficam lá para tentar pegar uma lagartixa, para ser curado. Quantas coisas nós fazemos, irmãos, quando nós não temos Deus. Vai na cachoeira, não importa o horário, você vai. Gasta dinheiro com rituais. Gasta dinheiro para conseguir alguma coisa espiritual. Mas Ele nos deu de graça. Amém. Nos deu o seu favor. Nos deu a sua misericórdia. E o que estamos dispostos a fazer por Jesus? O que Ele exige de nós, queridos, é quebrantamento, é humildade, é reconhecer que somos pecadores. O que Ele exige de nós não é dinheiro, não é prata, não é ouro, é entregar nossa vida no altar. O que exige de nós não é um dia só na sua presença, um dia só no descanso. O que Ele exige de nós é estarmos com Ele todos os dias da nossa vida. É amarmos de verdade. Porque, como eu disse, irmãos, só quem ama produz. Só quem ama, né, o que faz está disposto a produzir mais. É por isso que o patrão tem que estar presente. Porque o patrão sabe da luta que é todo dia. E é por isso que o olho do patrão é que engorda o gado. O patrão sabe a dor que é, né? Sabe do sacrifício que teve que fazer. E às vezes, irmãos, Deus nos deu uma vida, nós somos proprietários dessa vida que temos. Uma vida diante de Deus. E às vezes nós estamos descuidando, porque estamos considerando ou a vida nossa, fazemos com ela o que quisermos, ou estamos desconsiderando o fato de que o que temos e o que somos pertence ao Senhor e não a nós. Que somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. A saúde que você tem hoje foi Deus que te deu. A casa, o carro, o filho, o trabalho, aquilo que você possui, foi Deus que te deu. Foi Ele que te fez conquistar, foi Ele que te fez chegar até onde você chegou. Essa faculdade não foi tua mãe que te deu, não foi o teu esforço, a tua inteligência, foi porque Deus te permitiu chegar lá. Porque se você ficasse paralítico, irmão, numa cama, talvez você não conseguisse chegar. Só estamos aqui, irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus. E Ele diz, pega a tua cama, pega o teu leito, anda, porque eu tenho trabalho para você. Eu tenho coisas para você fazer. Eu tenho almas para você salvar. Eu tenho pessoas em que eu quero levar você para ser curada, para ser abençoado. Eu tenho um quarto para você dobrar o teu joelho e orar. Eu tenho um lugar de encontro contigo. E esse lugar é na sua presença, na presença de Deus. Você dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. É que eu me empolguei, quase passei do horário, né? Ainda temos a Santa Ceia. E Santa Ceia, irmãos, é um lugar de memória, como o pastor Roberto pregou hoje pela manhã. É o momento de nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, da obra de Jesus pela nossa vida. Jesus, quando entrou em Jerusalém, pode vir para cá, Letícia. Jesus entrou com um jumentinho, um animal que era usado para o trabalho. Ele deu ordem aos seus discípulos para preparar uma ceia. Porque Páscoa é entrega, cruz é entrega, ceia é entrega. E Ele se entregou por nós. Não existe outro trabalho que podemos fazer para alcançar a salvação. Porque todo o trabalho já foi feito na cruz.
Todo o trabalho já foi realizado lá na cruz por você. Por mais que você se esforce, meu irmão, por mais que você se esforce, minha irmã, o máximo que você vai conseguir fazer é ser legalista, moralista. Para você vencer o pecado, para estarmos em santidade com Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da motivação que o Espírito Santo dá. Para levantar pela manhã e pregar a palavra, precisamos da motivação do Espírito Santo. Porque só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos motivar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos distribuir os cálices. Cadê os irmãos? Pode vir, né? Não me abandona, não. Nós vamos distribuir os cálices, você vai pegar. Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua impossibilidade. Em primeiro lugar, eu queria que você colocasse a sua cama, aquilo que representa um lugar de comodismo. Um lugar que te impede de chegar aonde Deus quer que você chegue. Um lugar que te limita, que limita o agir de Deus na sua vida. Faça isso. O Senhor venceu todas as barreiras. O Senhor rasgou os céus e desceu. Se fez homem, se fez carne. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Morreu na cruz pelas nossas iniquidades. Nós nos lembramos nessa noite, Pai, de quem nós éramos. Nos lembramos, Pai, de como somos limitados, Senhor, em olhar para o plano maior do Senhor na nossa vida. Somos limitados em enxergar, Senhor, que existe um Deus que trabalha por nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que está disposto a lutar a nossa causa, um Deus que nos ensina, Pai, que podemos vencer barreiras e limites, um Deus, Pai, que não nos deixa à beira do tanque, Senhor, mas um Deus que nos dá vida. Por isso eu quero colocar, Senhor, nesse momento, aquilo que tem limitado meu irmão, aquilo que tem limitado a minha irmã, que tem impedido, Senhor, que ela desenvolva todo o seu potencial, Senhor. Quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja, meu Pai, nos relacionamentos, Pai. Tira, apagamos nesse momento todo o dardo inflamado contra a fé do meu irmão, Senhor, da minha irmã, em nome de Jesus. Dardo que diz, Pai, que ela não pode, que ele não pode, que ela não é capaz, que não vai dar certo. Meu Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E declaramos, Pai, a Tua vida, Senhor. Que a Tua vida, Senhor, habite em nós. A Tua vida que faz diferença em nós. Se cumpre em tudo, Senhor, que realizamos. Em nome de Jesus. Comamos do pão. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Peço que você abra com cuidado o cálice. Aleluia. O Pai trabalha por você, meu irmão. O Pai cuida de você. E todo o nosso trabalho deve ter um objetivo para a coletividade. Trabalhamos para abençoar os nossos filhos, a nossa casa, nossas esposas, maridos. Trabalhamos com um propósito. Assim como trabalhamos com um propósito, Deus também trabalha com um propósito contigo. Ele quer te colocar na sala do trono. Ele quer te colocar no lugar da sua manifestação. Ele quer colocar você inserido no corpo de Cristo, na igreja. Ele quer colocar você no lugar de honra. Amém. Não no lugar de desonra. Por isso, em nome de Jesus, eu oro sobre a tua vida, meu irmão. Eu oro sobre a vida dessa igreja. Amém. Glória a Deus. Que possamos
buscar a presença desse Deus, que possamos buscar a presença do Espírito Santo em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia, buscar a presença de Deus para realizarmos a obra de Deus. A presença de Deus não é para realizarmos um show. A presença de Deus não é para demonstrarmos quão espiritual nós somos. A presença de Deus não é para ferirmos quais são os irmãos que têm mais intimidade do que outros. Não. Mas a presença de Deus é para nos fazer mais humildes. A presença de Deus é para nos tornar mais quebrantados, mais eficientes, para trabalharmos e colhermos os frutos, para sermos férteis. Esse é o objetivo da presença de Deus na sua vida. Que ao tomarmos desse cálice, meu irmão, você possa ser cheio dessa presença. Eu convido você a tomar esse cálice e se levantar logo em seguida, para juntos adorarmos ao Senhor.